Deus venha nos abençoar. Hoje está faltando aí algumas pessoas, né? Não puderam estar aqui, mas tudo é para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos aí numa série de mensagens. Domingo passado a gente pegou uma mensagem estranha. As mensagens elas são estranhas, sabe, pessoal? Elas são mesmo. Eu, modestamente falando, eu não acredito que isso é fruto da minha mente. Eu não tenho estrutura mental. Eu passo a semana toda trabalhando uma mensagem dessa. Eu lembro que uma vez eu virei para o Senhor e o Senhor mandou que eu copiasse uma mensagem, que eu escrevesse, que eu esboçasse, porque o teor da mensagem era muito grande. Eu só aprendi a esboçar a mensagem, estudei sobre isso, mas passei muito tempo sem preparar a mensagem. E ultimamente o Senhor tem falado loucamente comigo. Sempre que eu uso a palavra louca, que eu uso a palavra às vezes em tom de brincadeira, chamando Deus de doido, Deus tu é doido. Isso aqui eu faço fazendo alusão ao Evangelho, que diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, né? É fazendo a isso. Quando eu falo que a palavra do Senhor ela é louca, que é louca, eu falo porque está fora da nossa compreensão. E quando está fora da nossa compreensão, não está realizada a questão do conhecimento, a questão da inteligência. Está fora da nossa concepção, baseado em nós não aceitarmos. E nós acharmos que realmente é loucura. E nós achamos que realmente o que Deus nos propõe, muitas vezes é coisa que está além daquilo que a gente imagina. Nós somos configurados, reconfigurados, para vivermos em um padrão, para andarmos em um padrão. De repente o Senhor chega e diz: eu vou mudar tudo na tua vida, eu vou mudar tudo na tua história, eu vou mudar tudo em ti. E a gente tem dificuldade de aceitar isso. A gente tem dificuldade de concordar com isso, de querer isso, certo? Uma coisa que eu aprendi quando eu era muito novo na fé, eu aprendi que se eu aceitasse Jesus Cristo, e é verdade, como meu Salvador, eu iria morar no céu. Depois, com os anos passando, eu descobri que mesmo eu sendo crente, eu posso correr o risco de perder minha salvação, me tornando um falso profeta, me tornando um falso crente. Eu corro risco de perder minha salvação. Então, mesmo depois de crente, eu tive que aprender a tomar cuidado com o mundo espiritual, certo? A gente chama de a síndrome de Lúcifer, que foi aquilo que fez Satanás se tornar quem ele é. Uma vez eu vi um grande sábio aqui na internet dizendo que porque lá em Isaías 45, eu acho, tem uma passagem que fala que Deus criou o mal. Então o cara estava debatendo com ele e disse: Deus criou o mal, então foi Deus que criou o mal. Aí o sábio disse assim, o sábio falou assim: não, mas o mal, Satanás criou o mal por livre-arbítrio. Ele escolheu criar o mal, ele quis criar o mal livremente, ele deu vontade de criar e criou. E eu não acredito nisso, porque o livre-arbítrio é dado para o homem. Não tem uma passagem bíblica que diz que o livre-arbítrio é dada para os anjos. Para mim, isso aqui é coisa minha, Satanás enfrentou uma das maiores batalhas para romper o elo da obediência. Era quase impossível a criação deixar de obedecer a Deus. E ele lutou consigo mesmo para que ele pudesse fazer o mal aparecer dentro dele. E o que é o mal aqui, pastor Deus? Simplesmente um contraste com a vontade de Deus. Eu vou falar algo louco para você. Se a palavra ódio fosse tida por Deus como uma coisa boa, e amor fosse tida por Deus como uma coisa ruim, você odiaria.
Isso seria certo. Por que, pastor Wilson? Porque o que Deus fez aqui? Ele criou um padrão. Ele diz: olha, luz é luz, trevas é trevas. Treva é coisa ruim, luz é coisa boa. Direita é direita, esquerda é esquerda. Direita é coisa boa, esquerda é coisa ruim. Ele poderia ter feito o contrário. Ele poderia ter te dito: olha, a ordem aqui vai ser oposto, mas eu quero que seja assim. Eu quero que seja dessa forma. Então qual é o meu trabalho aqui, pastor Wilson? Eu estou entre dois mundos. Eu vivo entre dois mundos. Eu não sou 100% mal, mas eu também não sou 100% bom. Eu não sou mal por natureza. A maldade, ela não faz parte da minha essência. Ela foi colocada em mim. Satanás não. Você vira para Satanás e ele é mau. Satanás, ele não faz o bem porque ele não quer. É porque ele não tem como fazer o bem. Porque não tem bondade nele. Mas em mim não. Então qual é o meu trabalho aqui, pastor Deus? É conduzir, me conduzir pelo caminho da verdade, pelo caminho do bem. Então pronto, aceitei Jesus Cristo, aceitei Jesus, pronto, estou bem, aceitei Jesus. Então agora eu estou indo para o céu. Mesmo assim eu vou ter que estar conduzindo a minha natureza. Eu vou ler uns textos da Bíblia com você, e depois que nós lermos os textos da Bíblia, eu vou explicar para você um perigo que nós estamos correndo, e nós precisamos corrigir isso, nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos trabalhar isso. E para nós trabalhar isso, pessoal, o tema da nossa mensagem de hoje é o cálculo da fé. Nós vamos trabalhar o cálculo da fé. Deixa eu ver aqui o texto que está em Lucas capítulo 14, versos 28 e versos 30. Eu vou ler, que diz assim: ó, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para determiná-lo, pois se completar apenas o alicerce e ficar sem dinheiro, todos irão dele, dizendo: esse aí começou e não a construir e não conseguiu terminar. Aí o outro texto que vai servir de base para nós está em Lucas capítulo 18, verso 10, que diz assim: dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro era cobrador de imposto. Aí diz aqui no outro versículo, que é o 14: eu lhes digo que foi um cobrador de impostos e não fariseu quem voltou para a sua casa justificado diante de Deus. Pois aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 16 e versículo 15 e 16 diz assim: sei que tudo o que fazes, tudo o que você faz, você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque como água morna, nem quente e nem frio, eu o vomitarei da minha boca. Certo? Deixa eu tentar explicar algo para você sobre todos esses textos que estão aqui. Deixa eu tentar explicar algo para você aqui, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, toda vez que nós vamos tentar receber uma bênção do Senhor, uma bênção de Deus, nós calculamos o que nós queremos receber.
nós calculamos o tamanho daquilo que nós queremos receber. Nós nunca calculamos o tamanho da nossa fé para aquilo. Nós nunca nos preocupamos com o tamanho da nossa fé. A Bíblia ela fala que se a tua fé for como um grão de mostarda, tu farás o que tu quiseres. Escuta, como um grão de mostarda. Não é do tamanho, a Bíblia não fala do tamanho, fala como um grão. Por quê? Porque das sementes de mostarda, a que mais existe ataque é o grão de mostarda. O grão de mostarda, quando ele é levado para dentro do formigueiro, todas as sementes, as formigas cortam ele em duas partes para que ela não brote. O grão de mostarda tem que ser cortado em 4. Se cortar em 2, ela brota. E as formigas sabem disso. Então toda vez que acham os grãos de mostarda dentro do formigueiro, eles estão cortados em 4, para que não brote dentro do formigueiro. Às vezes a gente fala da bênção, a gente fala do milagre, mas a gente não quer falar da nossa resistência. A gente não quer falar da nossa capacidade de ser, a nossa capacidade de estar, a nossa capacidade do fico, do eu vou resistir, eu vou conseguir, eu vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui porque eu sou forte. Eu não vou ficar aqui porque eu sou capaz. Eu vou ficar aqui porque eu entendo que não tem outro lugar para ir. Eu vou ficar aqui porque eu entendo que aqui é o melhor. Eu vou ficar aqui porque eu entendo que com o Senhor a bênção chega. Eu vou ficar aqui. Então a gente sempre imagina que a gente vai construir, que a gente vai ter, que a gente vai conquistar, que a gente vai ganhar. Mas a gente sempre calcula isso. A gente não calcula o tamanho da nossa fé. Eu conversando com um determinado irmão, eu falei para ele assim, ó, eu não creio. E ele se espantou. Disse, eu não creio. Esse dia eu estava conversando com outro pastor, e o pastor dias atrás tinha falado, pastor, eu sou e não acredito, é difícil para mim acreditar em revelações, é difícil. E eu contei para ele a experiência que eu tive aqui no culto passado. Eu disse, no domingo que passou, Deus me chamou, Deus disse que eu tinha chamado ele de mentiroso. E eu virei para Deus e falei assim, Deus, como? Quando? Chato. Que eu te chamei de mentiroso. Ele falou, eu contando para o rapaz, ele disse que quando eu não acredito no que ele fala. Eu fui explicar para o rapaz, é mais ou menos assim. Eu vou usar o nome aqui do pastor Douglas. O pastor Douglas me conta uma história e eu vou e falo, eu não acredito. O pastor Douglas se sangue diz assim, está me chamando de mentiroso? Foi essa experiência que eu tive com Deus. Ele manda a resposta de lá dizendo assim, sorri escrito e fala, kkkk, vai desacreditar de Deus. Eu escrevi lá embaixo, kkkk, você também não acredita. E ele nunca mais me respondeu. Eu fico perguntando aqui, qual é a dificuldade, qual é a vergonha, qual é o medo que nós temos de dizer para Deus que nós não cremos, de dizer para Deus que nós somos pecadores. Toda vez que chegamos na igreja, toda vez que chegamos no meio do povo de Deus, nós queremos que todo mundo acredite que nós acreditamos. Nós achamos que se nós dissermos para Deus que não cremos o suficiente, Deus vai nos despachar, Deus vai nos mandar embora. Nós achamos que se nós dissermos para Deus que somos sim pecadores, Deus não vai querer nós. Então o que eu vejo? Eu vejo um monte de gente sentado nos pódios dizendo, eu creio, eu acredito. E boa parte dessas pessoas não entendem que muito melhor seria eles calcularem a fé deles
calcularem o nível de fé deles, para que num determinado momento ele dizer: Deus, deu entrada de ar, não funcionou não, não colou não, não vai, está preso, eu não dou conta, eu não consigo crer. Foi o que aquele homem falou para Jesus: tu vai lá curar? Ele: eu vou. Ele: tu acredita nisso, tu crê? Ele disse, ele olhou para dentro de si, analisou e disse: não, eu não creio. Pronto, não dá para crer, eu não consigo crer. A primeira vez que eu falei no altar da igreja que eu não cria, eu vi um irmão botar o eu em mim desse tamanho. Uai, como que um pastor não crê? Não o suficiente. Eu falo sempre isso, proporcionalmente, calculando tudo que Deus me mostrou, tudo que Deus fez na minha vida, tudo que Deus me falou, tudo que Deus me revelou. Não era para mim ter uma dúvida, mas eu descobri uma coisa interessante sobre a dúvida. Eu descobri uma coisa interessante sobre a incredulidade. A incredulidade, ela não está baseada em conhecimento, ela não está baseada em saber. Você vê filósofos cristãos, teólogos cristãos incrédulos. Você não encontra isso, você não entende, você não acha isso. Eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou estudar e eu vou crer. Não crê. Satanás conhece todas as escrituras e ele não crê. Porque crer aqui é uma questão de opção. Como foi que essa mensagem surgiu? Eu acho que eu falei essa mensagem passada. Eu estava deitado na minha casa. Eu olhei para dentro de mim e vi que eu não estava crendo. E eu perguntei, vou falar um palavrão aqui, aguenta aí. Eu disse: o que essa porcaria está fazendo dentro de mim? Por que eu não consigo me livrar disso? Presta atenção. Por que eu não consigo crer? Por que minha fé não vai além? Por que minha fé não aumenta? Por quê? Eu vou ensinar para você o porquê que sua fé não aumenta. Eu vou mostrar para você o porquê que minha fé não aumenta. Presta atenção que eu vou pregar para você. Todos nós aprendemos que tudo é possível a quem tem fé. Tudo é possível a quem crê. Presta atenção. Todos nós aprendemos isso. Olhando por essa lógica de raciocínio, a nossa fé, a nossa crença é o que nós temos de mais importante. Se eu creio, estou feito. Se eu tiver fé, eu estou feito. A fé aqui, a crença aqui, ela é uma substância real, realizável, abstrata, mas ela não é Deus. Ela não é Deus. A fé aqui, a crença aqui, ela não é mais importante do que Deus. Ao invés de você se apegar a Deus, você se apega à sua fé, você se apega à sua crença. Ao invés de você se apegar ao Senhor Jesus, você vira para o Senhor e diz assim: papai, tenho fé, faz aí. Mas chega um momento na vida em que a fé some. Chega um momento da vida em que a crença some. Me diz quem é que fica. Me diz quem é que fica. Me responda uma coisa. Deus depende da tua fé? Deus depende da tua crença para ficar contigo? É aqui que está a resposta de um dos versículos mais lindos que existe na Bíblia Sagrada. Qual o versículo, pastor? Esse versículo diz assim, ó: o Senhor sempre será fiel contigo, porque Ele não pode negar a si mesmo. O Senhor nunca dependeu da minha fé para estar comigo. O Senhor nunca
nunca dependeu da importância da minha crença para estar comigo. O Senhor está comigo nas minhas fraquezas, o Senhor está comigo nas minhas dúvidas, o Senhor está comigo nas minhas incredulidades. Glória, aleluia. Então é muito melhor eu ser incrédulo do que ter uma fé contaminada. Uma fé contaminada. O que é uma fé contaminada, pastor? Uma fé não pura, uma fé não limpa. O que é uma fé contaminada, pastor? Uma fé recheada com orgulho, recheada com exaltação, recheada com importância, recheada com atritos. Uma fé recheada com humanismo. Uma fé não pura, uma fé não limpa. Uma fé que é usada por si para o seu próprio enlevo, para o seu próprio crescimento. Deus não tem importância para nós, porque se eu tiver fé para fazer o mundo ser transportado, eu crescerei, eu serei grande, eu serei visto pelos homens. Essa ideia parece ser similar. Essa ideia ela parece já ser contada, ela parece já ter aparecido na mente de outro ser. Foi isso que Satanás falou. Eu vou edificar um trono acima do trono de Deus, porque eu posso. Você sabe o que levou Satanás a fazer aquilo? Confiança, crença. Ele acreditava que podia, ele tinha fé que podia. E a fé dele, a crença dele, parecia mais importante do que Deus. Eu vou deixar Deus para trás, porque quem vai aparecer é eu. Vou deixar Deus sumir, porque eu vou ser o principal representante de Deus. Eu vou estar acima dele. As pessoas vão me ver para depois chegar a Deus. Preste atenção. A fé, ela é só uma ponte. Ela não é o ponto final. Aleluia. Glória. A fé, ela é só uma substância eletroquímica que está dentro do nosso cérebro, que nos dá a percepção da existência de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa interessante da fé e da crença. Por si só, ela não tem poder algum. Por si só, ela não faz nada. Esse agente, ele não tem capacidade alguma de realizar. Olhe em volta e me diga quantos seres humanos estão achando a sua fé mais importante do que Deus. Por quê, pastor? Porque a fé é uma arma utilizável. A fé é uma arma maleável. Eu posso usá-la. Deus não. Deus eu piso no pé. Eu tenho um cuidado. Então eu vou buscar a fé ao invés de buscar Deus. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Aleluia. Aí você vai buscando fé, buscando realizações, buscando fé. Aí quando a tua fé acaba, parece que Deus também sumiu junto. Parece que Deus acabou também junto. Quando a tua fé some, quando a tua crença some, tu desvia, tu se afasta, tu cai. Por que, pastor Wilson? Porque tu estavas alicerçado em tua fé que tu tinha em Deus. O que eu quero dizer para você aqui?
que nada nesse mundo é mais importante do que Deus. O que faz eu ficar aqui? Deus sabe. A minha princesa está comigo em casa esses dias e eu não tenho outra pessoa para ficar até com dó dela. Eu vou lá e derramo nela tudo que Deus me fala, derramo nela tudo que Deus me diz, derramo nela minhas frustrações. E a pergunta é: por que tu ficou? Por que tu não foi? A resposta seria: porque eu quero obedecer a Deus. A resposta seria: porque eu creio em Deus. A resposta seria: porque eu tenho fé em Deus. Mas não. A resposta é: Deus é bom demais. Eu amo. Eu amo. E mesmo que só os pedaços, mesmo quando a fé acaba, quando a maldita da incredulidade entra, ainda assim, quando tudo some, diz aí quem fica: Deus, o amor de Deus, o querer. Diz aí! Então eu estou recalculando a minha fé, o porquê que eu creio, o porquê que eu não desisti, o porquê que mesmo caído, mesmo no meio da lama, mesmo com vergonha de Deus, no meio do chato de lodo, eu levantei minha cabeça suja de lama e perguntei: onde tu estás, Senhor? A fé sumiu, a crença sumiu, a incredulidade apareceu. Mas eu sei que tu estás aí. Preste atenção. Preste atenção. Como ir além da fé? Você entende agora, irmão Davi, irmã Carla, que Deus está além da fé? Você entende agora, pastor Douglas, que eu não devo parar na minha fé? Entende, Chagas? Eu não devo parar nela. Eu não devo parar na minha crença. Uau, eu já creio. Uau, eu já tenho fé. Uau, tá bom. Não tá. Não tá. Eu preciso encontrar não fé em Deus. Eu preciso encontrar Deus. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Deus. Onde está Deus? Preste atenção que eu estou pregando. Não lhe falei que a mensagem era doida? Não lhe falei. Preste atenção. Preste atenção. Glória a Deus. Charanda conda colama. Deramba conda colama surianda. Degoraba surianda. Como, pastor Nilson, que eu vou além da fé? Como? Me dá uma solução. Eu vou explicar algo para você super importante. A única maneira que você tem de sair da fé contaminada, presta atenção, a única maneira que você tem de ir além da fé, presta atenção, é sendo pecador. Se você com essa fé, nunca ouviu isso, nem. Se você com essa fé, você quiser crescer, você vai ser só um imitador barato de Satanás. Você vai ser alimentado só pelo orgulho, pelo desejo de ser alguma coisa. Mas toda vez que Deus encontra um pecador arrependido, Ele purifica, Ele tira as incontaminações. Aleluia.
te deixa puro. Quando a palavra do Senhor diz lá, é melhor ser frio ou quente, porque morno, Deus vomita. Ele está falando dessa fé contaminada, essa fé que só serve para o deleite, essa fé que só serve para a promoção do ego, essa fé que só serve para a aparência. Porque a minha fé pura, ela é misturada com obras de fé, com obras de salvação. Aleluia. A graça, ela não só salva, a graça transforma. Aleluia. Xaladoconda, delabasurianda laba, alabasurianda lamacarianda, deconda catoraba. Entre uma fé contaminada, uma fé impura e a incredulidade, prefira ser incrédulo. É melhor ser incrédulo do que ter uma fé semelhante à fé do inimigo. É melhor ter incrédulo do que crer como o inimigo crê. Botar Jesus no segundo plano, achar que Jesus vai servir só de trampolim para você ser alguma coisa. Toda vez que conta um testemunho que teu nome é citado, glória a Deus. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, o Senhor está dizendo para mim nessa noite, é melhor você ser incrédulo. Por quê, pastor Nilson? Sabe? Porque mesmo quando tu estás sendo incrédulo, mesmo quando tu não estás acreditando, adivinha, a fidelidade do Senhor te alcança. Então não custa nadinha dizer para o Senhor: hoje eu não estou crendo. Deixa eu dizer algo para o Senhor, Jesus. Eu não queria nem estar aqui. Deixa eu dizer algo para o Senhor, Jesus. Estou todo detonado. Deixa eu dizer algo para o Senhor, Jesus. Eu estou feio. Deixa eu te perguntar algo, Jesus. Tu me queres? Tu me queres? Porque hoje eu não estou crendo. Você entende que as portas do céu se abriu para o pecador. Mas não, nós temos vergonha de dizer isso. Nós temos vergonha de nos apresentar para o Senhor como alguém que não tem fé. Nós achamos que Ele vai nos rejeitar. Nós achamos que Ele não vai nos querer, porque, afinal de contas, tem que ter fé. Aí o inimigo, quando nós achamos um pouquinho de fé, o inimigo entra e diz assim: ó, agora tu pode ser alguém, agora tu pode fazer alguma coisa. E deixa eu explicar algo para você aqui. Eu vou explicar qual é a diferença entre um homem de Deus e provavelmente muitos outros que vão ser homem de Deus aí. É porque as pessoas comuns que não entendem isso, eles ficam pegando os fragmentos da matéria. Eles ficam pedindo Deus, por exemplo: Senhor, amém, Jesus, olha, pá, a chave do carro, pai, eu ganhei a chave do carro, foi tu que me deu. Aí ele vai de novo: olha, pá, o celular, Deus me deu condição de comprar. Aí ele vai: ó, essa calça bonita aqui, ó, meu Deus, o meu talão de água. Ele fica correndo e correndo e correndo atrás dessas coisas. E o Senhor diz assim: ó, vinde a mim, me achem, me encontrem. Se vocês me encontrarem, vocês encontrarão descanso para as vossas vidas. Se vocês me encontrarem, escuta o que Jesus está falando aqui, vocês precisam me achar. Quando eu olho para essa mensagem, eu digo: meu Deus, como é maravilhoso. Porque, rapaz, existe um bocado de impedimento para me chegar em ti, Jesus.
Agora descobri que nem quando eu tenho fé eu posso ficar parado. Nem quando eu tenho fé eu posso ficar confiante. Até quando eu tenho fé, eu tenho que continuar te procurando. Porque o que importa não é a minha fé, o que importa é o Senhor. Glória, aleluia. Aqui a bicha mensagem dessa, papai. Glória, glória. E canta! De la basuriando! Deixa eu falar algo no geral. Eu vou falar algo para você no tudo. Eu não vou dividir aqui o mundo espiritual do mundo físico, porque eu acredito que para Deus não tem essa divisão. Eu acredito que o mundo físico, ele é um espaço, uma dimensão que foi criada dentro do mundo espiritual, da dimensão do espiritual, para criar o homem. Eu acredito que nós estamos envolvidos. Eu acredito que nós estamos envolvidos por uma dimensão espiritual. Eu acredito que fisicamente falando, até o nada, quem criou foi Deus. Antes de criar tudo, Ele criou o espaço para colocar a matéria dentro. Antes de criar tudo, Ele criou o tempo para quando colocar a matéria dentro. Até o escuro quem criou foi Ele. Então para mim não tem separação, não tem essa de hoje eu estou espiritual e amanhã eu sou físico. Hoje eu sou pastor, um dia eu sento, opa, a câmera Jesus, um dia eu sentado, eu pregando, tem um rapaz que gosta de vir aqui na nossa igreja, eu terminei de pregar, ele virou para mim, olhou para mim, ele estava com síndrome do pânico, desesperado, tinha sido internado quantas vezes? Ele virou para mim e falou assim, eu passando pelo meu divórcio, ele falou assim, como é que o senhor está? Mas eu não estou perguntando para o pastor Nilson, eu estou perguntando para o Nilson, eu não estou perguntando para o Nilson espiritual. Eu virei para ele e falei, e tem diferença? Aleluia. Existe diferença? Tem dois Nilson aqui, um físico e um espiritual. É aqui onde muitos líderes se perdem. É porque se o Nilson espiritual só aparece aqui nesse altar, ele vai vencer batalha só nesse altar. Mas onde ele pisar no mundo, ele vai perder. Aleluia. Onde ele pisar no mundo, ele vai ser derrotado. Glória a Deus. Então não existe. Eu vou terminar. Não existe. Aprenda isso aqui. Antes de você entrar em qualquer desespero, antes de você entrar em qualquer parafuso, em qualquer neurose, eu vou explicar uma coisa que Deus fez com a vida. A vida, ela foi feita para se adequar. A vida, ela foi feita para continuar funcionando, continuar se adaptando. Hoje o nosso país está vivendo em crise financeira, sim ou não? Sim! Acredite, amanhã ele vai melhorar. Glória a Deus. Uma coisa que eu quero que você entenda sobre a vida é que a vida ela vai se adaptando. Acabou tudo, vai acabar tudo. Não. Vai se ajeitando. E vai se ajeitando. Eu vou dar um exemplo disso aqui. Quando eu comecei a ser crente, as minhas calças eram 36. Hoje é 50, foi adaptando. Mas eu não parei de usar calça. Glória a Deus. Amém, Jesus.
Chegamos aqui nesse salão, ele era horrível. Nus. O seu casamento vai se adaptando. A sua família vai se adaptando. Ela não vai sendo destruída como você pensa. Ela vai melhorando. A minha fé, ela começa por aqui. Meu Deus, a história dos 50 vai ficar gravada na mensagem. Ela vai ficar por aqui. Meu Deus. Ela vai ficar por aqui. Por que a gente tem tendência de olhar para o lado pessimista? Porque o lado pessimista, ele traz uma sensação de segurança. Se eu não olhar pelo lado pessimista, o lado ruim, é capaz de quando a casa cair eu não estar preparado. Então eu tenho que ter essa cautela. Eu tô cuidado, pisa no freio, que pode ser que venha passando um carro. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ao longo do tempo, você vai se adaptando. Você sabe quando pisar no freio, qual é o horário do trânsito que é mais perigoso. Então, a partir de hoje, quando nós sairmos daqui, você vai sair dizendo: espera aí, a minha vida mudou, a minha história mudou, presta atenção. Mas o Senhor me fez para mim me adequar, me adaptar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Eu não vou mais entrar em desespero. Se adapte, se adeque à situação que você está vivendo. Aleluia. É daqui que começa a minha confiança. Dessa mensagem aqui vai sair da minha boca, vai sair da sua boca frases como: o inferno é aqui, está tudo se acabando, o mundo está sendo destruído. Não. A tendência é se habitar, adaptar. Essa é a tendência. Então não está tão. Ontem eu conversando com um rapaz, ele recém-casado e muito difícil. Ele: pastor, eu tenho uns pensamentos ruins na minha cabeça. E eu: por quê? Ele: pastor, está relacionado ao meu futuro. Eu virei e falei para ele: deixa eu te falar uma coisa do presente. Do presente. O presente nunca está bom. Para nós estarmos vivos no presente, nos é exigido continuamente, presta atenção, continuamente uma força, energia, muito mais às vezes do que nós podemos suportar. Por isso que dia após dia, se você não tomar cuidado, você vai estar dizendo: está difícil, está ruim, não dou conta não. Dia após dia. Quando é que você está bom? Quando você está com a presença de Deus. Porque adentra em você uma energia positiva maior do que a negativa. Sei que eu posso usar essa frase aqui. Mas o Senhor está dizendo para me dizer para ti, para me dizer para você, em nome do Cristo vivo, que uma das razões, irmã Carla, da tua vida estar se adaptando, se adequando, manuzinha Chagas. Sabe por que ela se adequa? Sabe por que ela se ajeita? Um dos motivos, para não dizer o principal motivo, é que Deus te fez para vencer. Aleluia. É que Deus não te desamparou. Sabe quando era que era para tu estar morto? Não era para tu ter nem nascido.
entrou e disse: é um projeto derrotado. E o Senhor entra e diz: eu vou fazer funcionar. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer ela se adequar à vida. À medida que a vida for passando, à medida que a vida for andando, ela vai se adequando. Chega 7 anos, 5 anos, 3 anos, é hora de aprender a lei, vou me adequar. Chega 18 anos, é hora de aprender a tirar a carteira, vou me adequar. Tenho o primeiro filho, não sei nem como é que eu troco a fralda, mas vou aprender. Aprender. O Senhor diz para ti: eu te fiz para ir. Eu te fiz para ir. Glória a Deus. Chega na empresa, primeiro serviço. Aí diz assim: dou conta não, porque nunca fiz. Senta na cadeira e pergunta: como é que funciona aí? Vou me adequar. Aleluia. É assim que funciona. É assim que nós trabalhamos. Glória a Deus. É assim que vivemos. É assim que estamos em Cristo. A vida vai se adequando, vai se ajeitando. É assim que estamos aqui. Glória a Deus. A capacidade da vida de se adequar. Chagas, só para terminar. O Japão, quando ele saiu da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele saiu como um país perdedor. O valor calórico de alimento para cada cidadão japonês era de mais ou menos 80 calorias só. A economia dele estava uma das piores economias do mundo. Ninguém acreditaria que o Japão se tornaria uma das grandes potências do mundo quando ele saiu da grande guerra, Segunda Guerra Mundial. Sabe qual é o nome que nós damos para isso? Adaptação. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Palmas para Jesus.